Vamos responder juntos essa questão do PSC 2, 2024, questão primeira, questão 35, escalas termométricas. Professor, escalas termométricas não é lá da física? Também, mas você tem que lembrar que que a Química 2 é físico-química, ou seja, é a física aplicada à química. Então, nós precisamos saber. A questão diz o seguinte, olha só, vamos grifar aqui. A questão diz o seguinte, um prego de ferro, de massa M. Então, ó, já vamos anotar aqui, ó, deixar bonitinho. Ferro de massa M. Ficou muito ruim essa cor. Ferro de massa M. Então, vamos colocar aqui, ó, do ladinho, ó. Ferro. M1. Beleza, M1. Em gramas, essa massa. A temperatura ambiente de T1 em Kelvin. Então, vamos colocar aqui, ó. T1. Não é o terminal de ônibus. É colocado em um recipiente contendo água quente a temperatura T2. Água quente. Então, aqui, ó, T2. E uma massa cuja em grama é M2. Percebe que ele te dá informações cruzadas e você tem que ter atenção ao ler o enunciado. Então, dica do professor Celso. Não ler o comando de uma vez só. Ler parando. Te dá uma informação, anota, grifa e continua. Porque se você ler tudo, chegar no final você não lembra de nada e vai ter que reler e perde tempo e afins. Então, leu, parou, gravou, riscou, continuou. Considerando que C1 e C2 são, respectivamente, os valores dos calores específicos da água e do ferro, malandragem de prova. Primeiro ele começou falando do ferro, depois da água. Agora ele inverteu a ordem, ele começou da água e depois do ferro. Então, se tu vacilar, tu mete um C1 bem aqui, ó. E é o contrário, na verdade. Vacilão. Olha aqui, então, ó. C2, C1. Que vacilo. Podemos afirmar que a temperatura final TF em Kelvin de equilíbrio do prego é dada por... Então ele quer saber qual é a temperatura final quando atingir o equilíbrio entre ferro e água. Equilíbrio térmico, né? A gente tem que lembrar da lei zero da termodinâmica. Vai, quero saber agora. Manda pra cá a lei zero. Digita aí nos comentários. Exatamente, lei zero. Diz o quê? Que a soma das energias dá igual a zero. Que energia? Energia em forma de calor. Então, quando eu somo os calores, o resultado dá quanto? Zero. Então, aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó. Q1 mais Q2 é igual a zero. Ponto. Quem é Q1? Vamos deixar aqui o padrão, ó. Q1. E quem é Q2? A água. Então, olha só, mais uma vez, fazer até de vermelho aqui, ó. Q1 mais Q2 é igual a zero. Ou a gente pode falar da variação de calor, né? A variação de Q1 pode ser igual, na verdade, né? Quando atingir um equilíbrio. Variação de Q2 é igual a zero. Aí a gente tem que lembrar do calor latente ou sensível. Manda. Calor sensível. Qual é a fórmula? Variação do calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nesse caso aqui, ó, a temperatura final é igual para os dois, uma vez que eles estarão em quê? Em equilíbrio, ok? Então, olha só, a gente vai igualar as duas equações aqui. Então, ó, fica ferro mais água igual a zero. Então, fica assim, ó, vou fazer de azul. Fica M1 vezes C2 vezes T1 mais... Na verdade, a variação aqui, ó. Variação de temperatura mais... M2 vezes C1 vezes variação de temperatura é igual a zero. Mas espera lá, quem é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial.
E lembra, a TF é comum nas duas. Então vai ser TF menos a temperatura do objeto, da substância. Então fica assim, ó. M1 C2 vezes TF menos T1 mais M2 vezes C1 vezes TF menos T2. Isso tudo é igual a zero. Pegou a visão ou não? Agora a gente faz a distributiva. Imagina que isso é um termo só. Então a gente multiplica aqui e multiplica aqui. A mesma coisa aqui. Multiplica esse e multiplica esse. Vai ficar um negócio gigantesco, mas a gente continua. Então, ó, vamos fazer aqui embaixo. Vem comigo, fazer de preto. Então fica massa 1 vezes calor 2 vezes TF menos M1 vezes C2 vezes T1. Mais um aqui, ó. Mais, vou botar aqui embaixo. Mais M2C1 vezes TF menos M2C1 T2. Tudo isso aqui igual a zero. Pegou a visão ou não? Tá me acompanhando ou não tá? Então, coloca o bruxinho aí, coloca o bruxinho, o emoji do bruxinho aí nos comentários. Aí eu vou saber que você chegou até este momento. Então, olha só. A gente consegue colocar tudo que tem TF de um lado e tudo que tem as outras temperaturas do outro lado. Então, ó. Vou pegar de roxo aqui, ó. Esse aqui, ó, tem TF e esse aqui, ó, também tem TF. Os outros é o contrário, tem a temperatura respectiva do seu material. Então, ó, esse eu junto, ó, olha o sinal, é importante. O que está de amarelo eu vou juntar, o que está de roxo eu vou juntar. Deixo o de roxo de um lado e o amarelo do outro. Então vem comigo, ó. Larga tudo e só olha. Então, ó, fica assim, ó. Vem pra cá. Fica M1 C2 vezes TF mais M2 C1 vezes TF. Agora sim, isso tudo é igual a... Passou para o outro lado, passou o quê? Positivo, porque eu somei para anular, né? Então fica M1 vezes C2 vezes T1 mais M2 C1 T2. Tranquilo ou não? Beleza. Olha só. O TF aparece tanto aqui quanto aqui. Então eu faço o quê? Eu isolo esse termo. Eu coloco ele em evidência, coçando o olho aqui. Então, ó, o que a gente faz? Fica o quê? TF vezes M1 C2 mais M2 C1. Isso tudo é igual a esse carinha aqui, ó, que eu vou só duplicar para facilitar. Pronto. Agora, esse termo aqui, ó, vou botar ele de verde. Esse termo aqui, ó, que está multiplicando, vai passar como? Dividindo. Aí sim eu vou conseguir isolar TF. Portanto, ó, TF é igual... Opa, cadê o tracinho? Tracinho é importante. Então fica assim, ó, vem comigo, bora, fala. M1, isso. M1 vezes C2 vezes T1 mais M2 C1 vezes T2. Tudo isso dividido por quem? M1 C2 mais M2 C1. Pronto. Você acabou de resolver comigo a primeira questão de 2024 da prova do PSC 2. Ponto. É isso aqui. Gabarito, portanto, ó, tem que ser soma em cima e embaixo. Aqui não. Aqui não. Fica as três. Tem que ser M1, C2, M2, C2. Aqui não pode ser e aqui não pode ser. Portanto, gabarito letra E.
de elétron. Pegou a visão ou não? Conseguiu entender? Professor, alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Algum choro, lamentação, críticas, dúvidas? Coloque aí nos comentários. Eu me chamo Celso Elias Neto, esse aqui é o Superfície de Contato e acabamos de resolver uma questão do PSC2. Valeu!